E o GAC Pernambuco completa hoje 25 anos de uma história de superação e de apoio a crianças e adolescentes que buscam tratamento para o câncer. Em 2022, o Grupo de Apoio à Criança Carente com Câncer completa 25 anos, sendo referência no tratamento de câncer infanto-juvenil. A entidade foi fundada ainda em 1997 pela médica oncologista Vera Moraes, que contava com o apoio de profissionais da saúde, estudantes e funcionários da Universidade de Pernambuco, além dos pais de pacientes. Desde a fundação, o grupo já fez mais de 22 mil atendimentos e distribuiu cerca de 11 mil medicamentos aos pacientes do ambulatório. O GAC desenvolve projetos voltados para a prevenção e humanização do tratamento, capacitando profissionais de saúde do Recife e do interior para o diagnóstico precoce do câncer. Hoje o grupo atende 95 crianças de todo o estado e outras localidades do Nordeste. Desde a fundação, o GAC mobiliza recursos para a construção de espaços, além de promover bazares e eventos para arrecadação de fundos. Desde 2005, funciona em um prédio moderno que conta com ambulatórios, enfermarias, central de quimioterapia e uma UTI com 4 leitos. Apesar de contar com todas essas instalações, o objetivo agora é construir uma nova sede, localizada no bairro de Santo Amaro, para que as ações possam ser desenvolvidas com as crianças e seus acompanhantes. Que belo trabalho, né? E a gente vai falar mais sobre o trabalho do GAC com a médica oncologista pediatra do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Adriana Moraes. Doutora Adriana, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Doutora Adriana, quais são os tipos de cânceres que são mais comuns em crianças e adolescentes? As leucemias agudas são as mais comuns. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso central. E existe uma faixa etária que é mais suscetível para ter essas doenças nas crianças e nos adolescentes? Não, na verdade, cada tipo de tumor ocorre mais em uma ou outra faixa etária, mas não necessariamente a faixa etária mais acometida, não. A gente sabe que o câncer, nos adultos pelo menos, muitas vezes é causado pelo tabagismo, pela má alimentação, sedentarismo. E as crianças, nesses casos, acontecem realmente por predisposição genética ou não? Fatores alimentícios e tudo mais podem causar isso neles? Não, em criança é bem diferente, né? Em adulto, como você falou aí, a gente conhece alguns tipos de câncer que estão relacionados ao cigarro, ao consumo de alguns alimentos, de fatores externos que a gente chama, né? Mas não na criança. Na criança não existe exatamente nenhum fator documentado nem comprovado, a não ser em raros casos de leucemia, como exposição demasiada a agrotóxicos e coisas desse jeito, desse tipo. Então, é por isso também que na criança não existe exatamente o programa de prevenção, né, como existem nos adultos, porque não dá para você determinar qual ou tal fator que possa estar relacionado ao aparecimento da doença. Mas sim, é uma doença geneticamente determinada, existe sim uma mutação, uma alteração genética para que a doença apareça, mas não necessariamente hereditária. Não é hereditária, era essa a questão que eu queria perguntar também. É menos mal, né? Doutora, quais são os sintomas que os pais podem verificar nas crianças, que podem perceber que aquela criança pode estar com câncer? Então, os sintomas são os mais diversos possíveis, né? E isso contribui um pouco para que haja o atraso do diagnóstico, porque os sintomas eles podem se confundir, na maioria das vezes, com doenças comuns da infância, como, por exemplo, uma febre prolongada. Não é qualquer febre, não é uma febre que esteja relacionada a um resfriado, uma doença infecciosa, mas uma febre prolongada que não se relaciona exatamente, não se identifica exatamente a causa, ou sangramento, aparecimento de sangramento, aparecimento de manchas no corpo, manchas roxas que podem ser decorrentes, às vezes, de sangramento mesmo, ou
aparecimento de tumorações, então os tumores ósseos, um caroço na perna, as glândulas que a gente vulgarmente chama, que são o aumento dos linfonodos na região cervical e em outras partes do corpo. Então, esses são sinais muito que podem se confundir com doenças comuns, mas o que a gente acha, o que a gente sempre diz que é mais importante, na verdade, é chamar a atenção para a condução, o pediatra, o profissional que está à frente da condução, o que identifica isso aí, é não perder essa criança de vista, é acompanhar até que esse sinal, esse sintoma desapareça ou se resolva, e quando não, encaminhar para um especialista. Doutor, as crianças elas ficam muito caladas às vezes quando você tem algum problema, tem alguma situação, e os pais às vezes estão muito ausentes, seja por trabalho, seja por questões familiares. É por essa ausência e também pelas crianças não demonstrarem muito, e esses sintomas também parecerem até com doenças comuns, como a senhora citou, a febre e tudo mais, as chances do câncer na criança e também por ter um sistema ainda em desenvolvimento, a chance dele crescer e chegar num estado complicado, ela é maior? É muito grande. É muito grande. Por quê? Porque os tumores na infância, diferente dos adultos, eles são tumores muito mais agressivos. Eles se replicam e a evolução é muito mais rápida do que nos tumores em adultos. Pode parecer paradoxal ou contraditório, mas, ao mesmo tempo, os tumores nas crianças são muitíssimo mais curáveis do que nos adultos. A chance de cura é muito mais alta. Então, mas essa chance de cura só é alta quando a gente consegue diagnosticar precocemente. Então, é muito importante que essas crianças cheguem para a gente sem estar nessa fase aí que você acabou de dizer, né? Sem estar com a doença avançada, porque aí a gente vai ter uma condição melhor de oferecer um tratamento melhor e de oferecer uma cura na maior probabilidade para essas crianças. Então, sim, a coisa mais importante, a arma maior que a gente tem é o diagnóstico precoce. E o tratamento, doutora? E o tratamento é similar ao que é feito nos adultos ou na criança recebe um tratamento diferente? A maior arma contra o tratamento do câncer infantil é a quimioterapia, sem dúvida. Mas existem as outras armas que também são usadas em adulto, que é a cirurgia, que é muito importante, a radioterapia e algumas vezes o transplante de medula óssea. O tratamento, ele é feito, as armas terapêuticas são as mesmas, mas as drogas que a gente utiliza em crianças são diferentes. As doses e as drogas são diferentes, mas o tratamento, ele tem muito maior chance de sucesso nas crianças do que nos adultos, de uma forma geral, logicamente. Perfeitamente. Doutora Adriana, muito obrigado por participar conosco e esclarecer para o público as situações do câncer infantil. Uma boa noite para a senhora.